Vacinar é cuidar de você e de quem você ama. A vacina com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para todos acima de 18 anos que já tomaram no mínimo 2 doses da vacina, com intervalo de 4 meses da última aplicação. O reforço bivalente protege você contra o vírus original e as novas variantes, incluindo a Ômicron. Procure o posto de saúde mais próximo e vacine-se. É rápido, seguro e eficaz. Vacinar é proteger. Governo do Ceará. Olá, Fox Colóquio em nova fase, aqui gravado ou ao vivo, direto da casa de Vovó Dedé, essa estrutura maravilhosa que recomendo a todos que conheçam bem. E hoje é a nossa conversa sobre economia, arcabouço fiscal, temas econômicos, temas que mexem com o cotidiano do cidadão. E nada melhor do que 2 economistas, 2 experientes economistas, estudiosos da economia brasileira, da economia local, do Ceará, dos municípios. Igor Lucena, que é presidente do Conselho Regional de Economia, e o economista Alexandre Cialdini, que já comandou as finanças aqui de Fortaleza e de diversas cidades do Ceará. Vamos ao nosso debate. Pronto, iniciamos nosso Foco Colóquio. Tema de hoje, arcabouço fiscal e conjuntura. O nome já é muito ruim, arcabouço fiscal. Por isso que eu convidei o Alexandre Cialdini e o Igor Lucena para ver se a gente consegue destrinchar algo que é extremamente importante para o país, para a estruturação política do governo também, para o andamento das coisas no Brasil. Isso depende muito disso, mas o termo eu não gosto. Arcabouço fiscal, o que é isso, Igor? Arcabouço, por que esse tema? Já não começa errado, não? Pegar uma marca tão ruim para um projeto que é tão importante para o país, ninguém entende, arcabouço fiscal. Bom, Fábio, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. É um prazer estar aqui fazendo esse debate. Bom, o nome arcabouço acho que é um certo eufemismo, né? A ideia do governo é apresentar e aprovar, né? Já foi até apresentado, mas isso ainda está no Congresso, um conjunto de regras que tenham uma diretriz fiscal do governo, né? A ideia é substituir o que a gente chamou de teto de gastos, que foi apresentado ainda no governo Temer, que organizava os limites de gastos e investimentos públicos dentro do orçamento federal. E é importante a gente dizer que isso tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque na prática, o chamado teto de gastos, com a regra de ouro, e aí eu entro numa visão de política econômica, existe um certo princípio. Esse princípio é, olha, a gente está colocando para a sociedade que o dinheiro não é infinito e que existem limitações, e que a sociedade, baseada em limitações apresentadas pelo Congresso e pelo governo, precisam decidir o que é que vamos fazer de reforma para que no longo prazo a gente tenha uma sociedade mais madura. Isso porque, na minha visão, existem maturidades que uma nação tem ao longo do tempo. Nós alcançamos com o real a nossa maturidade cambial. A gente não tem mais maxi desvalorizações, como acontece em vários países da América Latina. Perto de completar 30 anos, não é? 30 anos. Daqui a um ano. Nós alcançamos muito recentemente a maturidade monetária. Poucas nações têm isso, mas isso mostra que a defesa do real e do poder de compra existe, está lá, fora de ingerências políticas, independente de ser à esquerda ou à direita. E as nações mais modernas têm a maturidade fiscal. Elas entendem que você não tem dinheiro infinito para tudo e para todos, e que governar é uma questão de decisões. A mudança desse arcabouço, desse regra de ouro e do que foi apresentado no governo Temer, que vigorou até agora, e está vigorando, né? Até que nós temos esse arcabouço, essa nova regra aprovada, o que vale é a regra passada. Ao meu ver, ela precisa ser complementada. Por quê? Porque o espírito dela é diferente. O espírito dela foca sempre em margens de arrecadação. Você sempre vai gastar até uma certa margem de arrecadação e você vai passando o escopo inicial, é sempre arrecadações, porcentagem de arrecadações, nunca há uma visão clara de limite de gastos. Uhum. Ou seja, o Estado pressupõe que a arrecadação contínua e sempre vai ser a base da indução do poder fiscal e desenvolvimentista. Isso eu não acredito muito. E há um ponto, até que a gente havia comentado aqui antes, ok, mas o teto de gastos furou durante muito tempo.
concordo, acho que é um ponto válido e vários outros furaram. Mas ele fez um ponto muito importante. Ele gerou a expectativa do controle. Então, a gente tinha taxas de juros de 2 dígitos, ainda no governo Dilma. Com a aprovação do teto, essas taxas diminuíram. Não só a Selic, mas as taxas de longo prazo. A gente saiu de uma recessão para um crescimento muito pequeno, mas teve crescimento. E houve a expectativa de melhora na economia. Então, esse é o meu ponto. O que for aprovado no Congresso, desse novo arcabouço fiscal, ele não só tem que ser crível e execuível, mas ele tem que dar para a sociedade, para os investidores. Quando eu falo investidores, não é Faria Lima, eu estou falando o pequeno investidor, o empresário que tem uma sua pequena loja. Vou dizer, olha, o pessoal vai ter dinheiro, a gente não vai ter uma dívida absurda e que, de fato, a economia vai melhorar. E esse é o grande debate que está sendo no Congresso. Qual é a melhor maneira de aprovar esse tipo de relatório, de regra, nova regra fiscal, que, de fato, induz esse crescimento não só na cabeça das pessoas, mas nas finanças públicas. Alexandre Cialdini, também economista, né, uma larga experiência em finanças públicas, mas antes de perguntar, eu tive a curiosidade de pegar aqui no dicionário o termo arcabouço, óbvio que eu sei o que é que significa, mas nunca vi a aplicação desse termo na estruturação econômica do país, né? Mas significa esqueleto, armação dos ossos do corpo humano ou de qualquer animal, ossatura do tórax, arca do peito e também estrutura, armação, carcaça, alicerce, eixo, madeiramento, quer dizer, é a estruturação mesmo da economia no caso do arcabouço fiscal. Cialdini, esse termo sempre me preocupei. Aliás, o marketing político sempre se preocupa muito com os termos. O ideal é que os termos sejam palatáveis e facilmente compreensíveis pela maioria da população. Mas, Cialdini, a sua leitura sobre isso? Eu acho que, começando por aí, o governo poderia deixar muito bem regra fiscal. Regra fiscal resolveria, né? Direto. Verdade. Você simplificaria o termo. Eu acho que até para... Governos têm essas histórias, né? De não voltar ao passado e querer inovar, né? Então, regra fiscal seria muito mais simples. Esse termo é usado pelos economistas? Arcabouço? Não, foi novo. É novo, não é? Pois é, eu fiz economia, eu estranhei. É novo. Bom, mas, Fábio, já que a gente está participando de um debate, a ideia aqui é informar o ouvinte, né? Então, assim, vamos separar aqui algumas coisas, viu, Igor? Regra de ouro não é a mesma coisa da regra do gasto do Temer. A regra de ouro ela foi instituída em 1988, na Constituição, no capítulo das Finanças Públicas. E ela tem uma origem na public choice, né? Foi James Buchanan que primeiro previu a ideia da regra de ouro. O que é a regra de ouro? Você só pode gastar até o limite da sua despesa de capital, até o seu investimento. É como se fosse um índice de liquidez. Então, vamos pontuar aqui para orientar bem. A regra do gasto, da PEC do gasto do Temer, ela foi um desastre. Sinceramente, ela foi um desastre. Porque ela não se efetivou nos 5 dos 6 anos da sua vigência. Mas, Cialdini, nós tivemos uma pandemia aí no meio disso tudo, né? Uma situação absolutamente extraordinária, não, mas não é? Por que a minha defesa, essa regra foi um desastre? Porque ela não se cumpriu e ela focou apenas numa variável. As orientações internacionais, as quais a gente tem lido, do Banco Mundial, da OECD, do FMI, um regramento fiscal, ele tem que ter uma abrangência, certo? A partir do momento que você contingencia algo que você não pode permanecer contingenciado, porque vai estourar lá na frente, você vai gerar um problema. E a partir do momento que esse teto do gasto não mexeu na necessidade de incremento de receita, na revisão de incentivos fiscais e na melhoria da capacidade de investimento, e não criou uma regra de escape, que deveria ter criado exatamente para se prever a pandemia, você teve que fazer uma outra regra chamada orçamento de guerra. Certo? Então, no intervalo da pandemia, foi feita uma outra regra preliminar para contemplar o que a PEC do gasto não contemplou. Então, assim, eu tenho uma discordância porque existe um economista fisiocrata chamado François Quesnay, Fábio, que ele disse que ele era médico e ele dizia que a economia é a ciência dos vasos intercomunicantes. Você não pode controlar uma variável achando que tudo é ceteris paribus. Isso não é a mesma crítica que se fez e se faz, né, à lei de responsabilidade fiscal, não? Que ela engessa
Não, aí eu sou um defensor da LRF. Por isso que eu lhe provoquei. Muito interessante. Eu sou um defensor da LRF e ela precisa ser valorizada. Que já fez 20 anos a Lei de Responsabilidade Fiscal? Por sinal, nós estamos num momento muito interessante desse seu debate, 4 de maio, né? Agora, ela está fazendo 23 anos. 23 anos, né? E aí a falha desse chamado arcabouço fiscal é que ele precisa ter o enforcement, fortalecer a LRF, porque existe uma falha no arcabouço e não definir limites da dívida. Existe uma falha do arcabouço e não fortalecer quando houver o descumprimento, quem vai pagar por isso? Então, a falha do arcabouço é essa. Mas o arcabouço, ele ganha em relação à PEC do gasto, porque ele trabalha com o limite mínimo, o limite inferior e o limite superior do controle do gasto. Ele estabelece um controle do gasto até 70% do crescimento da receita e ele trabalha com outros indicadores que a PEC do gasto deixou de lado, como resultado primário. Então, assim, um bom regramento fiscal ele tem que ter uma amplitude, ele tem que ter simplificação e tem que ter enforcement, ou seja, aplicabilidade. Então, eu acho que houve falha, sim, mas ele avança no que existia anteriormente. Então, a gente tem que distinguir estes regramentos, né? Um é a regra de ouro, que ele continua a existir e continua a ser fortalecido pelo que está lá na LRF. A outra é a PEC do gasto, que é substituída totalmente por esse novo regramento fiscal, mas ele precisa passar por um processo de aperfeiçoamento para que fortaleça o que já tem na Lei de Responsabilidade Fiscal. Um outro aspecto desse regramento fiscal, Fábio, é que ele não mexeu em estados e municípios. Então, ele deixou essa vacância. É preciso que se venham também quais são os regramentos que os estados subnacionais terão que adotar. Estados nacionais, municípios, estados brasileiros, né? Ele focou apenas na responsabilidade do governo federal, né? E aí deixou exatamente a LRF regular, né, as premissas de estados e municípios. Esses indicadores, eles precisam ser melhorados para estados e municípios, porque indicadores de estados e municípios são bem diferentes dos indicadores da União. Vou dar um exemplo aqui bem prático. O que é importante para os estados e municípios? Controlar a dívida flutuante, basicamente os chamados restos a pagar, despesas empenhadas, liquidadas e não pagas, que é a dívida de curto prazo. Para prefeitos e governadores, é importante esse indicador. Indicador de obrigação financeira, que ele possa mensurar a sua capacidade de pagamento. E aí, tem uma vacância grande nesse processo, Fábio, que também ela é um pouco motivada pela desestruturação que aconteceu a partir do governo passado, diga-se de passagem. Porque quando nós lançamos o regramento, na época de Fernando Henrique Cardoso, da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tivemos um suporte, Igor, da Escola de Administração Fazendária, ESAF. O que é que o governo federal fez anterior? Extinguiu a ESAF. Então, assim, nós precisamos de ter uma estrutura hoje que evite isso que você falou muito bem, o que é arcabouço. Então, a ESAF tinha esse papel de fazer a educação fiscal, de disseminar o regramento fiscal brasileiro para estados e municípios. Nós mesmos participamos como instrutores, participando de vários treinamentos. Aqui em Fortaleza, inclusive, foi na sede do Banco do Nordeste. A gente ministrou vários treinamentos de orientação sobre a importância da LRF. E hoje nós ficamos sem esse arcabouço institucional, né? Sem o apoio institucional do governo para disseminar o regramento fiscal, explicar o que é o resultado primário, explicar o que é uma despesa primária, os controles da dívida. Então, é muito importante que isso seja apenas o primeiro passo, que o governo não fique centrado apenas no indicativo dessa regra, que é o PLP 93, que já foi apresentado ao Congresso. Hoje está na mão do relator, o relator já está apresentando o relatório dele, né? E aí começa a discussão para valer. Igor, vocês fiquem à vontade, isso aqui é uma conversa, pode interferir, enfim. Igor. Não, eu acho que é interessante a gente fazer um comentário do ponto de vista que eu concordo com o Cialdini quando fala que o arcabouço, né, ele apresenta falhas, né? Eu acho que tem pontos que são fundamentais. Como quais?
Olha, você tem 13 excepcionalidades que são colocadas fora da regra apresentada. Então, quando você coloca 13 tipos diferentes, como capitalização de empresas, algumas já estão constitucionais, mas outras não. Universidades públicas. Na hora que eu digo universidade pública está fora do arcabouço. Por que não está cultura? Por que não está saúde? Então você começa a criar uma discricionariedade. E aí é ponto onde eu vou chegar. O outro ponto é o enforcement. Se você gastar fora do organizado, né, do planejado, basta no que foi apresentado, uma carta ao Congresso ou uma explicação plausível. E, por outro lado, você não tem mais os contingenciamentos. Isso, de uma certa maneira, dava ao gestor público, principalmente no federal, aquela barreira, né? Dizer, olha, eu não posso fazer tudo o que estão me pedindo, porque senão eu caio em um crime de responsabilidade. Isso, durante vários anos, eu acho que foi positivo, foi uma maneira de você defender as finanças públicas de gastos totalmente fora de sentido. Eu acho que isso vai ser colocado. Eu acho que esse tipo de enforcement, de penalidade para quem furar a nova regra tem que ser colocado, senão não tem credibilidade, quando você tem uma regra que você não tem penalização, né? Agora, eu discordo, Cialdini, dessa visão de ter sido totalmente um desastre pelo momento que a gente estava passando. Lembrando que a gente estava num governo de 15 e 16, pré-impeachment, com a taxa de inflação de 2 dígitos, taxa de juros também, os gastos públicos sem controle. O governo que entrou, ele tomou uma medida radical. E eu lembro até que a ideia Você está dizendo, então, que a medida foi conjuntural. Foi conjuntural. A gente estava vendo... E por ser conjuntural, aconteceu o que o Cialdini está criticando. Não teve durabilidade. Mas não era para ter. A ideia, eu lembro, era que fosse no máximo 10 anos. Até foi muito. Mas ele disse, olha, a gente está apresentando isso que vai ter que ser evoluído. A gente está botando uma regra extremamente dura e radical, porque naquele momento o Brasil estava numa crise absurda enquanto o mundo todo crescia. E foram baseados em políticas econômicas erráticas, que eu acho que isso é passível de entendimento de esquerda e de direita. Nós fizemos um tipo de decisão de investimento, a nova matriz econômica, indústrias que não deram resultado nenhum, né? Estou falando de más escolhas. Então, o meu ponto é... Está falando do governo Dilma, e isso é que levou ao impeachment também, Exato. né? A situação econômica, claro. Então, quando você mudou para o governo Temer, o que eles fizeram foi, olha, a gente vai criar algo que fecha as torneiras, mas que deveria ter sido evoluído. Eu acho que o erro, Cialdini, foi que isso não evoluiu. Nós ficamos naquela regra apresentada pelo governo Temer tempo demais. Concordo, diminuir investimentos públicos, teve muitas situações que eu acho que tem que ser resolvidas agora. Uma ponderação que eu acho extremamente importante, disso que o Igor está falando, Cialdini e Igor, é que um governante apresentou limites para que ele pudesse governar, inclusive. Até corroborando isso que você está dizendo, que foi circunstancial, que precisava fechar a torneira, tal, que isso causa limites qualquer. Todo governo quer gastar. Né? E na hora que você estabelece teto de gasto, você estabelece limites ali também para o próprio Temer, no caso, na época. Exato, mas aí o ponto, saindo um pouco desse debate, porque isso vai existir agora no Congresso, a gente vai ver o tema finalizado e pode ser modificado no Senado ou não, né? O novo arcabouço. O ponto é, qual é a conjuntura real? Isso vai resolver os problemas do Brasil? Eu não acredito. Eu acho que o que a gente tem que focar mesmo são problemas de longo prazo. O investidor, ele olha a Selic, mas ele olha muito mais a taxa de juros de longo prazo, que é determinado por a nossa complexidade tributária. Então, a gente tem uma reforma tributária que tem que passar. A gente tem uma quantidade de incentivos fiscais totalmente que não são alocados pela realidade. Olha, eu entendo que, por exemplo, a Amazônia, você tem problema de desenvolvimento, mas você tem subsídios fiscais que durante 60 anos não resolveram o desenvolvimento na Amazônia. A gente vai continuar com esses subsídios fiscais? É uma decisão que tem que ser tomada. Então você tem todo um arcabouço de subsídios que não foi resolvido por nenhum governo, nem de esquerda, nem de centro, nem de governo, nem de direita. Ou a parte tributária tem que ser resolvida agora, e até onde eu tenho conversado com parlamentares, já está querendo mudar de IVA dual para um IVA só, que eu não sei exatamente como é que isso vai virar uma realidade, porque é mais complexo. Agora, são esses pontos que vão mudar a realidade do Brasil. São arcabouços muito mais conjunturais e de longo prazo do que a regra fiscal. Porque quando a gente aprovar essa nova, a gente não sabe se ela vai durar 8 anos, 4 anos, 6 anos. Se a gente tem uma que durou 4, nem tanto, por que não vai durar outra? A gente, infelizmente, faz leis, inclusive econômicas,
que algumas funcionam, como a lei de responsabilidade fiscal, que é fundamental, mas outras não. Outras são colocadas e vai dar certo ou não. Esse é um grande problema do Brasil, que bate no resultado final do nosso desenvolvimento. Cialdini, o que é que você tem a dizer sobre o que ele colocou? Levantou uma série de pontos aí que são importantes. Que questionou, inclusive, o seu entendimento. Ele acha que a lei, o teto de gasto foi conjuntural e era para acabar mesmo. E você está dizendo que acabou. Na minha opinião, ele foi mal elaborado, porque jamais você pode pensar política fiscal atuando numa só ponta da balança. No século passado, Schumpeter dizia que política fiscal é você trabalhar em equilíbrio dinâmico. Você não faz equilíbrio dinâmico só atuando sobre um tipo de despesa. Considerando, Fábio, que a nossa despesa ela é muito vinculada e é complexa você desvincular uma despesa por um teto de gasto em que você não ofereceu alternativas para reduzir substancialmente incentivos fiscais. Inclusive, incentivos fiscais foram criados no governo Dilma completamente sem controle, né? Diga-se de passagem. A gente teve Inovar Alto, né, que foi uma situação complexa. Exatamente. Então, assim, quando o Schumpeter falou isso, é porque você nem pode ter déficit primários recorrentes, nem superávit primário recorrente. O grande desafio é você estabelecer isso. Agora, você ter um regramento conjuntural e deixar ela por 10 anos, achando que isso vai resolver o problema do equilíbrio fiscal, né? Onde você teve 14 anos o Brasil gerando superávit com elevadas taxas de juros. Não funciona, sabe? Foi descontrolada, na minha opinião, por causa disso, né? Outro aspecto que é extremamente importante, né? Isso que o Igor colocou. Nós não temos só uma bala de prata, né? Acho que a reforma tributária também, que vem aí, ela se associa ao arcabouço fiscal, ao regramento fiscal. E vem num momento muito importante, Fábio, porque eu acho que há uma evolução de maturidade de todos os grupos, os quais, inclusive, eu estou inserido nele, de todos os que estão trabalhando a nova proposta do IVA no destino. Então, isso se associa ao arcabouço fiscal também. Isso vai dar uma prospecção, uma projeção de melhoria do ambiente econômico, substancialmente. Por quê? Porque a ideia é você, de forma simplificada, é você unir ISS, ICMS e IPI, né? A reforma está fundamentalmente na tributação do consumo de bens e serviços. Eu defendo a PEC 45, acho que é a melhor delas que está aí, inclusive contrariando vários colegas secretários de Finanças que defendem a tal da PEC do Simplifique Já, é manter o status quo vigente, não unir os tributos, então isso não avança. Então, a minha opinião, a minha concepção é avançar no sentido de unificar, né, numa só base, e nós ganhamos como Estado consumidores também, nós aqui, Estado do Ceará, ganhamos nesse processo de PEC, e também ganhamos no sentido de a gente simplificar para o ambiente de negócio. Então, o arcabouço fiscal, que precisa ser aprimorado, mas, na minha opinião, avança bastante em relação à PEC do gasto, incorpora muitas medidas sobre a LRF. A LRF não vai ser extinta, né? Pelo contrário, ela se fortalece em alguns aspectos, mas ela precisa ter o enforcement agora, principalmente no controle da dívida. A dívida pública, governo geral sobre PIB, precisa ser um indicador que tem que ser prevalecido nesse processo. Então, a falha que eu vejo nesse arcabouço fiscal é inserir a necessidade de um controle da dívida de longo prazo. Bom, tem outros poréns, vários poréns, inclusive do ponto de vista político. Eu conversei recentemente com o deputado federal Eduardo Bismarck, que é o que lidera a bancada do Ceará lá no Congresso, né? E eu perguntei, qual é a expectativa de aprovação deste arcabouço fiscal? Aí ele, Fábio, setembro, outubro ou talvez nunca. Então, nós não podemos deixar de analisar isso, né, que é a conjuntura política também. Não está fácil. O governo está
vai ter que trabalhar muito bem a sua articulação política para conseguir aprovar. Tá? São circunstâncias muito diferentes do que foi o primeiro governo Lula, o segundo governo Lula e até o primeiro governo Dilma também, que teve ali uma relação, de certa forma, tranquila com o Congresso, mas a conjuntura política e econômica do país e do mundo mudou. Né? A sua leitura sobre essa questão política lá, o governo vai ter dificuldade de aprovar essas mudanças, e o Cialdini ainda falou que ainda tem a reforma tributária que precisa ser apresentada. Então, são duas reformas, que o arcabouço fiscal também é uma reforma, né, extremamente importante e que precisa de uma base política muito forte no Congresso para ser aprovado, né, que passa tudo por emenda constitucional, e emenda constitucional tem um quórum qualificado para ser aprovado, 2/3 do Congresso. Fábio, eu concordo com o Cialdini quando ele fala sobre a tributária e principalmente a mudança, Cialdini. Eu acho que nós não podemos ficar do jeito que está. Eu acho que os detalhes, se forem o IVA dual, o IVA único... O Brasil vive precisando fazer reforma, é incrível. Todo governo que entra precisa fazer reforma. Mas isso é uma necessidade positiva, Fábio, eu acho. Você acha? Eu acho que nações que são constantemente reformadas são nações que evoluem. Nações que não fazem esses tipos de reforma e ficam paradas no tempo, eu acho que a gente estagna como sociedade. E o meu maior receio, eu acho o seguinte, Cialdini, a gente tem que ter essa reforma esse ano, porque ela vai ter independente qual seja, ela vai ter um prazo de transição longo. E esse prazo de transição pode fazer com que as nações já avançadas já façam as suas reformas tributárias e a gente já fique para trás. Então esse é o grande porém. A gente vai fazer uma reforma para se adequar ao resto do mundo, e o resto do mundo também está mudando. Mas entrando do ponto de vista político, eu acho que tem um elemento, Fábio, muito mais global do que a gente imagina. Desde o começo do governo Temer, passando o governo Bolsonaro, agora o governo Lula 3, é crescente o poder do parlamento, independente qual sejam as áreas, sejam de decisões políticas, sejam de pautas que vão ser colocadas ou não. Isso também se vê em outras nações. Os Estados Unidos é uma outra nação onde há uma crise grande de presidencialismo, há nós contra eles do mesmo jeito. Provavelmente nós vamos ver ano que vem uma reedição Biden-Trump. E o que eu vejo é que o sistema presidencialista se mostra em xeque. E várias nações, principalmente como o Brasil, começam a jogar indiretamente o peso das decisões políticas cada vez mais para o parlamento. E aí entra um grande questionamento. Será que não é a hora da gente debater o nosso sistema de governo para evitar uma mudança tão radical institucional? Eu não digo isso do governo do Lula, não estou falando isso. Estou dizendo que isso vem ao longo do tempo. Isso é uma discussão necessária. Precisa ter... Nós vivemos agora o segundo impeachment. Isso no parlamentarismo se daria de uma maneira completamente diferente. Cairia o gabinete, convocaria-se nova eleição. O parlamentarismo é sempre muito mais maleável na condução das crises. O Brasil vive em crise no presidencialismo. É impressionante. A busca de uma maioria parlamentar gera todo tipo de distorção, né? Você tem um Congresso que sabe jogar politicamente com isso, e joga, né? Está jogando agora, né? E os impeachments que engessam o país de uma maneira terrível. Eu sou parlamentarista, né? Mas essa discussão é sempre muito complicada. Ela parece uma discussão oportunista. Não está satisfeito, quer mudar, perdeu a eleição, ou coisa parecida, quer ser parlamentarista agora. Mas a nossa Constituição já é um pouco parlamentarista. Não só a Constituição, mas a maneira como a política está se transformando com leis e regramentos cada vez está mais parlamentarista. Está chegando a um ponto que, basicamente, o governo executivo está sendo só isso mesmo, pode virar só isso, só executar algo que o parlamento já fez, já desenhou, já organizou. E aí, de fato, quem executa, quem é o responsável, como isso vai se tratar? E quando você tem independência do Banco Central, que passa pelo Senado, né, como é que isso se altera dentro dos resultados da nossa própria sociedade? Então, há uma clara visão de que o governo Lula tenta reimpor um presidencialismo de coalizão que existiu no passado e que funcionou durante vários governos, mas o parlamento não aceita isso. Funcionou até o Temer, diga-se. Grandes dificuldades da Dilma no segundo mandato. Chega o Temer, que é um personagem oriundo do parlamento, conhece como ninguém, foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, soube conduzir, mas a troco de quê? Né?
Em troca de quê, melhor dizendo, né? Esse é o drama que o país vive. Cialdini, você é parlamentarista, Cialdini? Eu sou parlamentarista e eu acho que essa questão que o Igor levantou é extremamente importante. Qual questão exatamente? Ele levantou várias. Não, a questão da discussão política, né? Sim. Quer dizer, o papel e o poder do parlamento. E eu vou trazer para as questões fiscais, viu, Igor? Eu acho que foi muito importante que você falou, porque é o seguinte, quase tudo na política fiscal você depende do parlamento. E depende de um parlamento qualificado, Fábio. Pois é. Certo? Esse é um grande problema. Parlamento eleito em orçamento secreto é complicado. Exatamente. Então, assim, quando você tem um processo de vinculação, né, para aprovação a determinadas emendas, né, quando você tem um processo de vinculação de um regramento fiscal que você sempre vai precisar do parlamento, vou dar um exemplo aqui local dentro dessa discussão que se amplia para o campo subnacional. O Brasil é o único país do mundo que a legislação patrimonial imobiliária ela é municipal, certo? Henry George, um economista americano, que infelizmente poucos economistas brasileiros o conhecem, a sua obra só vendeu menos do que a Bíblia, e ele é um americano, não é comunista. Ele foi o maior defensor... Não que não tenha comunistas na América do Norte. Comunista, né? Até alguns agora. Foi o maior defensor da tributação imobiliária patrimonial nos Estados Unidos, referenciado por 10 prêmios Nobel de Economia. Não é? E a nossa... E ele dizia o quê? O que ele dizia? Que o tributo sobre o patrimônio, o tributo sobre o imóvel, é o tributo mais justo do mundo. E por isso que a legislação tem que ser federalizada. O Brasil, não. Qualquer alteração que você faça num tributo que é extremamente importante para a cidade, você tem que passar pela Câmara Municipal, que a grande maioria dos 5.570 municípios brasileiros, infelizmente, não tem uma Câmara Municipal preparada tecnicamente para discutir o Estatuto das Cidades, a região metropolitana, os aspectos extras fiscais de um IPTU. Então, assim, você tem que passar por um parlamento, algo que é absolutamente técnico, em que é ato declaratório nos Estados Unidos. Né? Eu declaro o meu tributo patrimonial. O Brasil está atrasado nesse regramento porque a grande maioria da sua tributação é de ofício ou por homologação. Isso é um complicador. Você está dizendo que você não confia no contribuinte. Então, a gente precisa avançar, mas para isso a gente precisa mudar esse regramento. E aí, Fábio, nesse sentido, por incrível que pareça, nós somos muito protagonistas nessa área. E o Igor também tem razão. Aí, nós, o Brasil, você está dizendo. Nós, o Brasil. Eu venho a concordar com ele, porque nós fizemos uma primeira regra para o regramento fiscal brasileiro, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós fizemos parte da primeira geração da regra, certo? Na década de 2000, final da década de 99, 2000. Eu participei intensamente dessa elaboração da LRF. E, a partir da crise de 2008, nós entramos na segunda geração. Então, qual é o problema do Brasil? Nós somos muito bons em protagonizar, mas não somos tão bons em fazer o enforcement, certo? Então, a gente já poderia ter melhorado a nossa regra com a crise de 2028 e não fizemos isso. 2008 não fizemos isso. Ou seja, num momento em que o Brasil estava bem, seria mais fácil aprovar uma melhoria no regramento fiscal brasileiro. Então, e na questão tributária também, né? Que se arrasta, né? Exatamente, na questão tributária também. E fomos muito bons quando a gente implantou o nosso sistema tributário, que se reporta a 1966, né? A Lei 5.172, que definiu, para a época, foi inovação. Olha aí, rapaz, a ditadura funcionou em algo. Para a época, foi uma inovação, mas ela foi trabalhada bem antes da ditadura. Mas quem implantou foi a ditadura. Como a Lei do Direito Financeiro, que ainda vige, a Lei 4.320, ela foi trabalhada bem antes da ditadura.
Então, assim... Não, o fato de ser ditadura, gente, vamos ponderar. O fato de ser ditadura não quer dizer que não tenha decisões corretas no campo econômico, né? Você vê aliás, no campo monetário... Exatamente. Os economistas da ditadura eram extremamente talentosos, né? Sim. Os Henrique Simons e da vida, Roberto Campos, Delfim Neto, Eugênio Goudin, todos os grandes nomes da academia na área de economia. Com certeza. Então, assim, isso é muito importante salientar. Melhor que eles estivessem numa democracia, claro. Isso é muito importante salientar porque isso cria muitas dificuldades. O empoderamento excessivo desse processo, onde você poderia trazer para regras infraconstitucionais, né, com ambiência técnica de discussão melhor, né, você facilitaria muito esse processo. Ou seja, há dificuldade sobre isso aí. E ela se espraia, né, nos níveis, digamos assim, subnacionais de governo, né, para esse exemplo que eu dei. Então, assim, essa observação do Igor foi importante para a gente mencionar esses aspectos. Tudo que se for reformar em campo de política fiscal, na sua amplitude e abrangência, tem que passar pelo parlamento. E aí é uma discussão complexa, né, porque você sempre está vinculado a uma parte desse quinhão, né? Eu vou fazer até um questionamento, Cialdini, que é interessante. Quando os fiscais da Fazenda, que são agentes do Estado, passam no concurso, eles vão para a escola, né, de fazendária. Quando os juízes e procuradores também passam no concurso e vão trabalhar num dos grandes cargos, eles vão para a escola. Por que os nossos legisladores não vão? Qual era o problema de você ser eleito e fazer nem que seja um curso de 6 meses antes de você assumir o seu mandato, para você entender as questões e, mesmo que você não saiba tudo, você entende que, olha, eu preciso do meu gabinete de uma pessoa de uma área econômica, de uma pessoa de uma área política, porque senão eu não consigo exercer o meu papel. Então, acho que é uma coisa minimamente básica, né? Eu me bato sempre muito por essa questão. Cialdini, só um minuto. Eu me bato sempre por essa questão. Eu acho que fundamental... Eu não sei nem se um curso, né? Eu acho um pouco estranho isso aí. Mas os gabinetes não podem ser formados por cabos eleitorais. Isso você teria que desqualifica o mandato, né? Poucos parlamentares estruturam o seu gabinete com gente de grande competência em determinadas áreas. Em especialistas em segurança pública, em economia, em direito, em questões tributárias, enfim, porque os caras vão cuidar da vida do país, das nossas grandes mudanças, e todos acabam voltando aí, vai para o balcão, né? Vai para um grande balcão de relacionamento com o governo federal, e a coisa degringola, né? Se apequena de uma maneira tal. Cialdini. Não, o Igor fez me lembrar que eu fiquei 2 meses internado na ESAF de Brasília. Logo que entrei na Fazenda. E certamente tem boas lembranças, né, Não, excelentes lembranças. Inclusive, a gente falando em regra fiscal aqui, me relembrou o nome de Tereza Terminácia. Ela foi assessora de Vitor Tanzi no FMI, né? E ainda hoje milita nessa área. Então, uma das pessoas que mais estudou, eu tive a oportunidade de ser aluno dela. Aliás, Igor, me lembrei aqui também, por falar de aluno e professor, do professor Aloysio Pessoa de Araújo, nosso professor lá da FGV. Ele montou um modelo matemático para exatamente demonstrar os problemas que a PEC do gasto do Temer gerou, né? Exatamente porque ela contingenciou algumas despesas que seriam incomprimíveis, que agora mesmo em 2022 elas tiveram que passar por um processo de descompressão. Certo? Então, me lembrei aqui desses 2 autores. E aí, para exatamente animar os observadores, Fábio, existem 2 pesquisadores do FMI que estão bem alinhados e trabalharam várias pesquisas sobre regramento fiscal. É o Luc Eyraud, né? O ouvinte pode acessar, e o Xavier Debrun, né? Todos esses 2 autores têm vários trabalhos, né? No Brasil, né, tem um trabalho recente do Lopreato, professor da Unicamp também, que faz uma análise das trajetórias de regras fiscais no mundo. Então, assim, voltando ao aspecto, né, o que também é positivo nessa regra é que ela olhou o que está acontecendo no mundo, né? Então, inserir componentes do resultado primário, inserir componentes de controle dos incentivos fiscais, inserir
componentes de controle da despesa também fizeram com que ela tivesse uma ampliação do que existia anteriormente. Todavia, não é só essa bala. Você tem que ter um conjunto de reformas, inclusive as institucionais e políticas, né, para que esse regramento tenha êxito. Tem um ponto, Fábio, que eu acho que o Cialdini pontou várias vezes, e eu acho que muitas vezes a gente não se depara disso, que o Brasil ele tem, infelizmente, criado o país da exceção. E eu acho que isso assim, está no gênese de um problema que é tanto fiscal quanto distributivo de renda. O que é o país da exceção? É que todo grupo tem uma exceção de alguma coisa. E no final, a sociedade como um todo, que é menos organizada politicamente, paga. Então, perde e paga. Paga e perde. Você tem setores econômicos que pagam muito menos impostos do que outros. Isso. Você tem... eu vou dar um exemplo básico, né? A meia entrada. A meia entrada não existe. Tema este que eu me debati durante vários anos na coluna você vai no política do exterior, Jornal é Público. estudante. É um valor um pouquinho menor, mas não é meia entrada. Que no final a meia entrada fica o dobro do preço da grande maioria dos... Olha, não existe meia entrada para começar. Que alguém paga. Quem paga a entrada, quem paga a meia... Quem financia a meia, melhor dizendo, é quem paga a inteira. A inteira é cara no Brasil por causa disso. Então, quem é que paga a inteira? O não estudante. Quem é o não estudante? O trabalhador. E aí você tem, por exemplo, agora... Mesma coisa no ônibus, aliás, nos o Milton espetáculos. Friedman já dizia isso há muito tempo. Não tem almoço Tem almoço de graça, E aí eu escutei durante muito tempo e falei isso Uma falácia, na verdade. Uma falácia. Eu falei isso em algumas rádios, as pessoas perguntando a possibilidade de cidades como Campinas, Fortaleza, ter passe livre de total. ônibus. Aí eu disse, olha, cidades que são muito pequenas, que têm uma boa arrecadação, cidades industriais, podem até fazer isso. Muitas vezes essas cidades que são dormitórios, né? Porque as pessoas até só vão para outro município, a população em si que trabalha lá diariamente é muito pequena, né? Mas cidades grandes, metrópoles, fazer isso, como é que você vai fazer isso? Ele disse, você tira o dinheiro do auxílio transporte e joga para cá, ok. E quem não usa? Eu vou estar subsidiando pessoas para andarem no transporte coletivo usando de quem não usa. Então eu tiro o direito de escolha da pessoa usar ou não. E se o Estado se endividar ao ponto de não conseguir pagar essas empresas? Você concentrou todas as receitas em um único pagador das empresas de transporte coletivo. Você está fazendo mais uma exceção, você criando sistemas de exceção ao longo do tempo. E aí o que acontece? O governo veio ao longo do tempo criando sistemas de exceção de tributos e de direitos e de privilégios, que no final toda a sociedade paga mais caro. E aí falta o quê? Falta recurso. Aí tem que cortar. Aí corta da saúde, corta da educação, corta do mais pobre. Então, uma visão fundamental é a gente tem que dar um jeito de diminuir isso. Agora, tem grupos de pressão de todos os lados. Quem tem privilégio é quem tem força. Exato. Então, esse é o grande... É o país do privilégio, né? O Brasil, todos... Enfim, isso é uma questão da formação cultural do Brasil, da formação econômica do Brasil, é de uma complexidade tamanha, né? Existe um termo na ciência política que define isso aí categoricamente, né? Que da nossa origem ibérica também. E eu acho o maior drama do Brasil. Isso é esse ponto que o Igor tocou, Cialdini. Você certamente concorda também que para cortar privilégios no Brasil, aqui as forças se movem de uma maneira tal, e não é só de rico não, privilégio, né? Existe privilégio no setor público, existe privilégio de funcionário público. A meu ver, aquela grande acusação que o Michel Temer sofreu quando era presidente da República foi na véspera da reforma da Previdência que ele estava apresentando, uma mobilização ali do Ministério Público. Então, é por aí. A grande reforma que o Brasil precisava fazer é uma reforma quase impossível, que é da sua formação cultural, da sua formação estrutural, enfim. Agora, Fábio, eu acho que assim, quando a gente fala de receita, né, o novo arcabouço, ele busca o quê? Vamos procurar receita. Patrimonialismo. O ministro Haddad até falou, vamos procurar receita onde não tem. E aí eu sou até um pouco, muita gente dizia que é liberal demais, mas eu acho que é o seguinte, vamos resolver problemas, né? A gente tem esse mundo de bets aí, de apostas virtuais. O governo vai agora botar uma taxação. Se a gente vai taxar as taxações virtuais, nós vamos taxar então as reais, nós vamos começar a liberar jogo, eu acho que isso pode dar uma receita muito grande.
Isso foi fonte de desenvolvimento no passado. Há um Não, tabu em cima. A realidade se impõe. O jogo está no computador. O jogo está no computador. O jogo está aqui. Exato. O governo legisla sobre isso. Vamos aqui. ter que trabalhar isso. Não dá pra gente ficar com a lei As sedes não são no Brasil, são todos fora do país. Fazer Exato. o quê? Fazer o quê? Na Austrália, as Big Techs começaram a pagar os jornais. Isso gerou, no ano passado, segundo o Banco Central Australiano, 240 milhões de dólares de receita para o setor. Foi bom isso, porque isso contrata mais pessoas, deixa de fechar jornais. Mas isso tem que ser negociado. No Canadá, foi feito de uma maneira imposta, aí as Big Techs tiraram o volume de alcance para 3%. Então, eu acho o seguinte, se a gente vai ter que se adequar fiscalmente à nova realidade, tem que quebrar tabu, tem que ir para a mesa de negociação. E é ontem, não é hoje. A gente não pode esperar que isso mude. Cialdini, esse ponto que o Igor está tocando é extremamente importante porque, como eu costumo dizer, a realidade se impõe. Né? Você tem uma revolução tecnológica no mundo que está no cotidiano das pessoas. A vida das pessoas, por exemplo, está toda aqui. A sua vida pessoal, social, financeira, como a pessoa se informa, está tudo aqui. Tudo passa por este pequeno aparelho que é parte do cotidiano de todos os cidadãos do mundo, praticamente, e que isso tem uma série de implicações na vida do país, na vida econômica. As Big Techs que ele citou, as casas de aposta que ele citou, no Brasil, a aposta é proibida. Você não pode. O jogo é proibido. O jogo é proibido, ela é um patrimônio do Estado. Só o Estado pode conceder, por isso que a Caixa Econômica pode explorar os jogos, alguns jogos eletrônicos, loterias esportivas e tal. É uma concessão pública. Mas isso aqui chega e se impõe de uma forma tal que eu posso fazer uma aposta aqui num jogo de futebol e a sede desse grupo está na Alemanha, por exemplo, dessa empresa. Né? Como se relacionar com isso, Cialdini? Porque se há uma revolução do mundo, é essa, revolução industrial, revolução comercial, revolução industrial, penso eu, sei o que é que vocês pensam, que a gente está vivendo uma nova etapa da humanidade, na economia e na estruturação social da humanidade por causa dessa revolução tecnológica. Como lidar? O Brasil está sabendo lidar com isso, Cialdini? Bom, Fábio, daí a importância do que o Igor mencionou. Nós temos que ter rapidez nessas reformas, né? Fiscais. Porque isso aqui é muito rápido. É muito rápido. Então, assim, nós estamos com uma estrutura tributária da década de 60, né? E a dinâmica da tecnologia, ela é bem recente. Então, por isso, nós ainda dividimos o que é bem, mercadoria e serviço. Então, não existe mais essa divisão. As cadeias produtivas não estão mais estruturadas dentro dessa dimensão. O termo localização e território também é fluido. Não é? Então, nós mais do precisamos... que nunca, né? Quando o James Tobin propôs uma taxa de tributação nessas transações internacionais, já foi pensando nisso. Né? Isso há 30 anos atrás. Então, nós precisamos evoluir. E precisamos evoluir também, Fábio, aí eu vou voltar à questão fiscal, que eu acho que foi algo que a gente não conseguiu aprovar na LRF, ou pelo menos não regulamentar, viu, Igor? Por que o Brasil não estimulou as boas práticas fiscais? Né? O meu trabalho... A grande luta do Cialdini é exatamente essa aí, a pregação cotidiana do Cialdini, que é das boas práticas fiscais. Exatamente, Fábio. Por que nós deixamos passar? Então, a LRF previa, que foi até uma sugestão nossa, que se instituísse um conselho fiscal, Igor, onde a gente pudesse estimular as boas práticas. Então, assim, as boas práticas não foram privilegiadas. Estado de Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina e, recentemente, nos últimos 10 anos, Alagoas, tomando estado como exemplo, a gente fez uma análise econométrica de 4 indicadores desses estados, Igor, e a gente identificou que eles se sobressaíram em relação aos demais estados. Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro detinham, na época da LRF, 92% da dívida mobiliária. E não houve, né, assim, nenhuma penalidade maior para esses estados. Então, o regramento fiscal também, numa fase agora de discussão, ele precisa privilegiar boas práticas. Ele precisa privilegiar boas iniciativas, porque senão a gente vai estar também pressionado, né, pelos rent-seekings também do Estado. Pelos? Os rent-seekings, né, os caçadores de renda. Sim. Né?
a gente vai estar pressionado por esse grupo a manter os problemas que os grandes estados brasileiros devedores transferiram também esse problema. Então, a gente pode até fazer uma crítica aos subsídios da Amazônia, por exemplo, que eu acho que não vai ter coragem política de se enfrentar esse processo agora. Ou nem se debater, né? Ou nem se debater. Mas a gente também precisa fazer crítica a esses estados devedores, que passaram um alargado tempo transferindo dívida para a União, né? Pois o estado é. do Ceará não foi esse exemplo. Pois é, aí, mas o que é que está ganhando com isso? Exato. Né? Quem faz má gestão fiscal, financeira, acaba sendo premiado depois. Mas nós ganhamos, viu, Fábio? De certa forma... Ganhamos uma história, né? Um equilíbrio. Pelo aspecto endógeno, nós ganhamos porque nós soubemos, pelo menos nessa trajetória, investir em educação, né? Nós soubemos investir numa gestão hídrica mais adequada. Então, o Estado do Ceará ganhou porque, endogenamente, felizmente, a gente teve uma trajetória de governos estaduais que, independente do governo de plantão federal, eles souberam trabalhar essa linha. É fato, foi uma cultura de gestão econômica que foi estruturada no Ceará aí, ainda na década de 80, começou com Tasso, Ciro na sequência, Lúcio Alcântara, Cid Gomes, Camilo, todos fizeram questão de manter o equilíbrio econômico, financeiro, fiscal do Estado, e isso, do ponto de vista da cultura econômica, o Ceará foi muito bem, diferente de outros estados, né? Enquanto, eu me lembro muito bem, enquanto o Ceará estava com muito equilíbrio, via Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo até, em situação complicada do ponto de vista nessa área, né? Exato, Fábio. Você quer um dado importante, perdão? Claro. Um dado importante que, inclusive, eu fiz estudos sobre isso. O estado do Ceará foi um dos poucos estados brasileiros que não criou município a partir de 1988. Pois é. Que é um absurdo. Quer dizer, nós conseguimos segurar isso. O Igor acha um absurdo. Sabe? Não, eu acho um absurdo a criação de mais municípios. Eu acho absurdo. Pensei que você estava achando absurdo não ter criado. Desculpa interromper, porque a gente já tem vários municípios que são pendurados com a prefeitura. Exatamente. Então, como é que a gente continua criando? O modelo de repartição de receita hoje... O Domingos Filho vai reclamar de vocês. O nosso amigo Domingos Filho, né? O modelo de repartição... grande militante da criação de novos municípios. O modelo de repartição de municípios hoje, ele privilegia os pequenos municípios. Ele gerou uma crise muito grande nos médios e grandes municípios. Por quê? Porque nós estamos com cálculo populacional extremamente defasado. Ora, se a gente está com cálculo populacional defasado, o que é que acontece? Se você está crescendo essa receita que é originária de IPI, de imposto de renda, você está privilegiando os pequenos municípios. Né? Dando um exemplo aqui, Eusébio era um município que ainda está com cálculo do FPM de 51 mil habitantes. Eusébio hoje tem quase 80 mil. Você vê uma grande cidade. Então, assim, nós continuamos com o êxodo rural e nós, demograficamente, reduzimos o número de nascimentos. Né? A família brasileira hoje está com 1,7 filhos por família. Ora, você tem os municípios pequenos ganharam demais. Então, assim... Se você cresce o número de municípios, você vai manter essa mesma receita. Né? Então, isso fez com que o nosso equilíbrio fiscal no estado do Ceará também tivesse mais centrado, mais organizado do que outros estados brasileiros que cresceram bastante o número de municípios influenciado pelo FPM. Cialdini está chegando no final do programa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Igor já se posicionou, quero que ele se reposicione sobre isso. Essas big techs, Uber... casa de apostas, compras internacionais, você acha que tem que ser taxado, Cialdini? Sim, com certeza. Todas elas? Todas elas, inclusive, são serviços, né? Quer dizer, mas compras internacionais também, as Shine da vida? Também. Inclusive, para o governo chegar, né, a zerar, né, o primário até 2026... Mas aí você tem uma pessoa ali que está encontrando uma mercadoria bem mais barata, ele ganha pouco, pode comprar mais barato e você vai taxar, vai aumentar o preço. Mas a tributação tem um aspecto da progressividade. Ele estabelece um processo de progressividade. Os R$250 aí que o governo queria taxar, por exemplo, na Chai, depois recuou, para você tinha que taxar. Tinha que taxar. Você não pode... Aí você está criando privilégios. Exato.
né? Aí a gente volta a essa questão do Igor. E por né? que você acha que o governo teve que recuar? Aí ele provavelmente foi muito pressionado. Mas por quem? Né? Quem é que compra aí? Ou foi a empresa chinesa que pressionou? Bom, com certeza, né? Eu acho que esse nível de pressão está bem acima da gente, viu, Fábio? Com certeza. Igor, taxar tudo, todos, Uber também. Fábio, eu acho que sim. Eu acho que qualquer atividade produtiva tem que pagar taxa, tem que pagar imposto e de maneira mais econômica possível. A Sim. gente não pode viver num país que se eu tenho... Você não é liberal, Igor? Eu sou liberal, mas... Liberal. Não, mas o liberalismo... Pero não mútil. Não, o liberalismo ele pressupõe que as pessoas têm os mesmos direitos e responsabilidades. Isso. Eu vou terminar explicando por que eu não posso ter uma sandália que é diferente do calçado de borracha, né? Aquele Crocs, que é diferente do tamanco de uma mulher. É tudo item de vestuário, então taxa igual. Quando a gente cria essas distorções, você tem hoje no Brasil chocolates que são alterados a composição para ter mais massa, para mudar e criar uma carga tributária ele entrar menor. no outro componente, noutra designação para ter uma carga tributária menor. Então, se eu tenho várias empresas no Brasil que são produtoras de, vamos lá, roupas, por que eu vou dar uma tributação zero para um estrangeiro? Ele tem que ter a mesma tributação que seja equânime. Então, o liberalismo ele pressupõe direitos e responsabilidades iguais dentro de uma sociedade. O Estado ele tem que existir dentro do liberalismo, e aí me corrija, Cialdini, mas eu acho que é o correto, para reduzir as distorções. Exato. Eu dou sempre um exemplo do Banco do Nordeste, porque para mim é o maior exemplo de política liberal, e as pessoas não entendem isso. O crédito no Nordeste é infinitamente menor do que no Sul. O Banco do Nordeste, ele entra naquelas regiões e nos rincões onde o setor privado não consegue ofertar crédito. Então, ele faz o plain level, né? Ele coloca pessoas que não conseguem ter acesso a crédito na mesma posição do cara que mora lá em Santos ou que está em Belo Horizonte com crédito. Então, isso é uma política liberal. É você resolver falhas de mercado dentro de uma economia para ela se tornar competitiva como um todo. Ok, depois eu vou fazer um debate sobre essa questão do Banco do Nordeste, 16 bilhões mais ou menos de reais por ano, aí nos créditos, nos microcréditos, não estou nem falando dos créditos maiores não. E o que eu sinto falta do banco, isso eu vou questionar a eles, é exatamente a medida do resultado disso. Isso está mudando a realidade econômica, social do nordestino, por exemplo? Cialdini, para finalizar. Não, nesse último ponto aí, vibrei agora com o Igor. Eu sou completamente a favor. Eu acho que... um de esquerda, um liberal, e veja só, concordando. Assim não dá. Mas, Fábio, é uma releitura. Na realidade, é uma releitura que a gente tem que fazer de forma adequada dos liberais. A gente confunde os liberais com os neoliberais. Sim. Então, os liberais, para mim, é Adam Smith, é David Ricardo, é John Stuart Mill, ou seja, são pessoas... Liberais brasileiros, quem é que você citaria, Cialdini? É difícil. Com essa percepção, com a visão da importância da educação que os liberais tinham, veementemente, os liberais tinham. Bom, eu sempre tive muita estima ao Mário Henrique Simas. Aliás, eu fiz economia porque eu li o livro de Mário Henrique Simas e depois li Celso Furtado, né? Foram dois autores que meu avô me entregou os dois livros para que eu lesse. Né? Duas escolas de pensamento diferentes, né? Mas importantes para que eu pudesse estudar economia. E aí, Fábio, eu acho que a gente precisa incluir nesse processo de debate uma discussão. Qual é o papel do Estado nas falhas de mercado? E quais são as falhas de mercado, né, as quais o Estado não conseguiu contemplar? Porque muitas vezes a gente reclama do Estado, mas a cada bimestre, Igor, você pode ver nos 5.570 municípios o que é que está acontecendo na receita, o que é que está acontecendo na despesa. Mas não tivemos a oportunidade de ver o que é que aconteceu nas Americanas. Certo? E ali tem dinheiro público. Pois é, na hora que tem dinheiro público, a coisa se complica, né? Precisa ter transparência. Exatamente. Então, assim, a transparência... Esse é um drama também que os Estados Unidos acabou de viver com a quebra de um banco importante. A transparência, aliás, que se exige do público, e é efetivo, isso é importantíssimo,
ela precisa permear outros segmentos da atividade econômica no Brasil. Nós estamos bem distantes. Eu tenho 40 bilhões na Americana, 3 anos de microcrédito aí do Banco do Nordeste. Eu tenho um ponto que permeia economia e política, Fábio, que eu acho que é fundamental, mas acho que o Brasil não consegue distinguir isso ainda. Que o cidadão ele é inferior economicamente ao Estado. Como assim? Se você tem um país como os Estados Unidos, se você é um gestor público e você faz uma compra com um ente privado e você não paga, não acontece nada aqui. Você vira um precatório, vira um processo e rola. E a pessoa fale. Então, ele é inferior. Se nos Estados Unidos isso acontece, o contratante entra na justiça e toma a escola, toma os bens da pessoa, processa o gestor público, o cara perde... Ele é irresponsável. Então, nos Estados Unidos e outras nações liberais, você tem uma igualdade entre agentes do Estado e a pessoa. Enquanto isso não mudar no Brasil, nós vamos sofrer uma insegurança jurídica, uma falta de confiança do setor público que não vai resolver os problemas. Concordo. Senhores, obrigado pela presença de vocês, um ótimo debate, tem muito pano para manga, né, para conversar sobre essas questões todas. Isso diz respeito à nossa cultura, ao nosso cotidiano, a maneira como as pessoas encaram a vida, essa relação com o Estado, esse ponto que o Igor levantou agora, né, o Estado ser algo massacrante, ele pode tudo, né, também, né, de certa maneira, em relação ao cidadão, em relação àquele contribuinte, enfim... tem muita coisa para a gente conversar ainda sobre essas questões econômicas que passam pela política, a política passa pela economia, mas fundamentalmente que diz respeito ao cotidiano das pessoas. Eu costumo dizer isso sempre. Olha, o cotidiano das pessoas é moldado por esses temas aí de uma maneira muito forte. Obrigado, Igor, pela sua presença. Obrigado, Cialdini. Obrigado pela vocês cederem o tempo de vocês para essa conversa aqui no Fox Colóquio. A próxima segunda-feira, uma nova edição, novo programa do Fox Colóquio, aqui na casa de Vovó Dedé, pela TV Dedé. Muito obrigado, até a próxima. Vacinar é cuidar de você e de quem você ama. A vacina com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para todos acima de 18 anos que já tomaram no mínimo 2 doses da vacina, com intervalo de 4 meses da última aplicação. O reforço bivalente protege você contra o vírus original e as novas variantes, incluindo a Ômicron. Procure o posto de saúde mais próximo e vacine-se. É rápido, seguro e eficaz. Vacinar é proteger. Governo do Ceará.